A sala principal da mansão dos Almeida era daquelas que intimidavam qualquer um. Teto alto, lustres de cristal, móveis que pareciam ter sido escolhidos mais pelo preço do que pelo conforto. Marina limpava cada canto daquele lugar há 3 meses, sempre em silêncio, sempre invisível. Era assim que as empregadas deviam ser. Pelo menos era o que a antiga governanta lhe disse no primeiro dia de trabalho. Invisível, discreta, silenciosa. Naquela manhã de terça-feira, o sol entrava pelas janelas enormes, criando reflexos dourados no chão de mármore. Marina passava o pano nos móveis com movimentos automáticos, aqueles que já tinha decorado de tanto repetir. Mas quando seus olhos se voltaram para a parede da sala, seu coração simplesmente parou. Ali, onde antes havia um espelho antigo, agora pendia um quadro, uma pintura a óleo de uma menina, não mais que 7 anos. Olhos verdes, um sorriso tímido, cabelos castanhos esvoaçando ao vento de um jardim florido. O pano caiu de suas mãos. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Suas pernas tremiam e ela não conseguia desviar o olhar daquela imagem. Conhecia aquele rosto, conhecia cada detalhe daquele sorriso, aqueles olhos verdes que brilhavam mesmo na tela pintada. Com passos trêmulos, ela se aproximou do quadro, as lágrimas já embaçando sua visão. Seus dedos tocaram a moldura dourada e um soluço escapou de sua garganta. Helena, ela sussurrou, a voz quebrando. Foi quando ouviu os passos firmes atrás de si. Rodrigo Almeida entrou na sala com sua postura sempre rígida, o terno impecável, a expressão fechada que ele carregava todos os dias. Mas quando viu Marina parada ali, tremendo diante do quadro, ele parou. Algum problema? A voz dele era fria, profissional, mas havia um toque de curiosidade. Marina se virou, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela nem tentou escondê-las. Sua voz saiu embargada, carregada de uma dor que tinha 17 anos. Senhor, essa menina morava comigo no orfanato. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Rodrigo ficou completamente imóvel, os olhos fixos nela, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Pela primeira vez desde que Marina trabalhava ali, ela viu algo além de indiferença naquele rosto. Viu choque, confusão e algo que parecia dor. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já teve alguém na sua vida que simplesmente desapareceu? Alguém que você nunca esqueceu, não importa quanto tempo passasse? Para o vídeo, 1 minutinho e vai nos comentários contar sua história, porque o que está prestes a se desenrolar aqui vai mexer com cada fibra do seu coração. Marina cresceu no orfanato Santa Clara, um prédio cinza e frio nos arredores da cidade. Ela não tinha memória alguma de antes daquele lugar. Disseram que a encontraram na porta da instituição quando era apenas um bebê, embrulhada em um cobertor surrado, sem nenhum bilhete, sem nenhuma pista de quem eram seus pais ou por que a abandonaram. Cresceu entre paredes descascadas e corredores que ecoavam gritos e choros de outras crianças esquecidas pelo mundo. As freiras que administravam o orfanato não eram más, mas também não eram carinhosas. Havia comida, havia abrigo, havia regras, muito mais regras do que afeto. Marina aprendeu desde cedo a não esperar muito da vida. Aprendeu que crianças como ela não eram desejadas, não eram escolhidas, eram apenas toleradas até completarem 18 anos e serem jogadas na rua para se virarem sozinhas. Ela tinha 7 anos quando Helena chegou. Era uma noite fria de julho, e Marina estava deitada em sua cama estreita no dormitório coletivo quando ouviu os gritos. Eram gritos de pavor absoluto, o tipo de grito que rasga a alma de quem escuta. Ela se levantou e viu as freiras trazendo uma menina pequena, tremendo, os olhos verdes arregalados de terror. A menina estava coberta de fuligem, as roupas rasgadas, o cabelo cheio de cinzas. Ela gritava por sua mãe, por seu pai, gritava que não queria ficar ali. As freiras a levaram para um quarto separado naquela noite. Marina ficou acordada, ouvindo os gritos que duraram horas até se transformarem em soluços e, finalmente, em silêncio. No dia seguinte, a menina foi trazida para o dormitório comum. Sente-se naquela cama, a freira ordenou, apontando para a cama ao lado da de Marina. A menina obedeceu em silêncio, os olhos fixos no chão, o corpo todo encolhido como se quisesse desaparecer. Marina observou aquela menina durante todo o dia.
Ela não falava, não comia, não chorava. Apenas sentava em sua cama com os joelhos encolhidos contra o peito, abraçando a si mesma como se fosse a única coisa que a mantinha inteira. À noite, quando todas as luzes se apagaram, Marina ouviu os soluços abafados vindo da cama ao lado. Não conseguiu aguentar. Se levantou em silêncio e se aproximou da menina. "Eu sou a Marina", ela sussurrou. "Qual é o seu nome?" A menina levantou os olhos verdes inchados de tanto chorar. "Helena", foi tudo que conseguiu dizer antes de desabar novamente em lágrimas. Marina fez a única coisa que sabia fazer. Subiu na cama dela e a abraçou. Abraçou aquela menina desconhecida com toda a força que tinha e ficou ali, segurando-a enquanto ela chorava. Nos dias seguintes, Marina descobriu a história de Helena através de fragmentos que ela conseguia falar entre os soluços. Seus pais morreram em um incêndio na casa onde moravam. Helena estava dormindo quando o fogo começou. Seu pai a pegou e a jogou pela janela para os bombeiros antes que as chamas o engolissem. Ela viu a casa desabar com seus pais dentro. Tinha apenas 7 anos e havia perdido tudo em uma única noite. As freiras disseram que ela não tinha parentes, nenhum tio, nenhuma avó, ninguém que pudesse ou quisesse ficar com ela. Então, ali estava ela, no mesmo lugar frio e cinza que Marina conhecia tão bem. A diferença é que Helena sabia o que era ter uma família, sabia o que era ser amada, e agora tinha que aprender a viver sem isso. Marina se tornou sua sombra. Nas primeiras semanas, Helena não saía da cama, a não ser quando era obrigada. Tinha pesadelos terríveis todas as noites, acordando aos gritos, chamando por sua mãe. As outras crianças reclamavam, diziam que ela era doida, que não a queriam por perto, mas Marina não se importava. Toda noite, quando os gritos começavam, ela subia na cama de Helena e ficava ali até que ela voltasse a dormir. Aos poucos, muito devagar, Helena começou a se abrir. Começou a falar mais, a comer um pouco melhor, a responder quando Marina tentava conversar. Elas se tornaram inseparáveis. No pequeno jardim nos fundos do orfanato, onde as crianças podiam brincar por 1 hora por dia, Marina e Helena passavam todo o tempo juntas. Marina inventava histórias para distraí-la, falava sobre como um dia elas sairiam dali, teriam uma casa própria, seriam felizes. Helena, por sua vez, ensinava a Marina as coisas que aprendeu antes da tragédia, como sua mãe costumava pentear seu cabelo fazendo tranças elaboradas, como seu pai cantava músicas bobas na hora do jantar para fazê-la rir. Como era a sensação de ter alguém que te amava mais do que qualquer coisa no mundo. Marina bebia cada palavra. Ela nunca teve isso, mas através de Helena podia imaginar. Elas fizeram uma promessa em um dia de setembro, sentadas debaixo da única árvore do jardim. Cortaram os dedos mindinhos com um pedaço de vidro quebrado e juntaram as gotas de sangue. "Somos irmãs agora", Helena disse com toda a seriedade que uma criança de 7 anos consegue ter. "Não importa o que aconteça, sempre seremos irmãs." "Promete?" Marina prometeu. Prometeu com todo o coração. Mas 6 meses depois, um casal chegou ao orfanato. Marina lembrava daquele dia como se fosse ontem. Era uma manhã de primavera, e elas estavam brincando no jardim quando a freira superiora chamou Helena. Havia pessoas querendo conhecê-la, ela disse. Helena olhou para Marina com medo nos olhos, mas Marina sorriu. Vai conhecer. Eu espero aqui." O casal era rico. Isso ficou óbvio pela roupa que usavam, pelo carro importado estacionado na frente do orfanato. A mulher era bonita, elegante e tinha um sorriso gentil. O homem era alto, de ombros largos, com uma expressão séria, mas não cruel. Eles conversaram com Helena por mais de 1 hora. Marina observava de longe, o coração apertado no peito. No final do dia, a freira superiora reuniu todas as crianças. Helena tinha sido escolhida. Ela seria adotada. Partiria no dia seguinte. Marina sentiu o mundo desabar. Naquela noite, as duas ficaram acordadas na mesma cama, abraçadas, chorando em silêncio para não acordar as outras. "Eu não quero ir sem você", Helena soluçava. "Eu não quero te deixar aqui sozinha." Marina engoliu as próprias lágrimas e forçou um sorriso. "Você vai ser feliz. Você vai ter uma família de verdade. É tudo que você merece." "Mas você também merece", Helena insistiu, agarrando as mãos de Marina com força. "Por que eles não te levam também?
Por que eles não querem nós duas? Marina não tinha resposta para isso. Apenas abraçou Helena mais forte. Eu vou ficar bem. E você também. E um dia a gente se encontra de novo. Prometo. Mas Marina não cumpriu essa promessa. No dia seguinte, quando o casal chegou para buscar Helena, Marina se escondeu. Não conseguiu ver Helena partir. Não conseguiu olhar nos olhos dela e fingir que estava tudo bem. Ficou trancada no banheiro, chorando até não ter mais lágrimas, enquanto ouvia o barulho do carro se afastando. Quando finalmente saiu, Helena já tinha ido embora. E Marina ficou sozinha. Os anos seguintes foram um borrão de solidão. Marina continuou no orfanato, vendo outras crianças serem escolhidas, outras crianças partirem para famílias que as queriam. Mas ninguém nunca quis Marina. Ela era quieta demais, diziam, ou velha demais. Sempre havia alguma razão. Quando completou 18 anos, foi colocada na rua com uma mala velha, R$ 500 no bolso e absolutamente nenhum lugar para ir. Ela sobreviveu com trabalhos domésticos, limpava casas, lavava roupas, fazia faxinas, dormia em quartos minúsculos de empregada, comia as sobras do que os patrões deixavam. Nunca reclamava, nunca pedia mais, apenas trabalhava e tentava não pensar muito na vida que poderia ter tido. Tentava não pensar em Helena e se perguntar se ela ainda se lembrava da menina que ficou para trás no orfanato. Agora me fala sinceramente, você já se culpou por algo que nunca foi sua culpa? Já se sentiu como se não fosse bom o suficiente simplesmente por não ter sido escolhido? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários falar sobre isso, porque o que vem a seguir vai mostrar como às vezes as respostas que procuramos estão mais perto do que imaginamos. Rodrigo Almeida era um homem que construiu muros ao redor do coração. Muros altos, grossos, impenetráveis. Ele não nasceu assim. Houve um tempo em que sorria facilmente, em que acreditava no futuro, em que pensava que a vida tinha sentido. Mas esse tempo acabou há 2 anos na curva de uma estrada molhada pela chuva, quando um motorista bêbado atravessou a pista e tirou tudo dele em questão de segundos. Isabel, sua esposa, tinha 28 anos quando a adotaram Helena. Eles tentaram ter filhos por 5 anos. Fizeram todos os tratamentos, consultaram todos os especialistas, rezaram todas as orações. Nada funcionava. A cada teste negativo, a cada esperança frustrada, Isabel chorava um pouco mais e Rodrigo sentia um pouco mais de impotência, até que ela sugeriu a adoção. No começo, Rodrigo hesitou. Não era a mesma coisa, ele pensava. Um filho adotivo nunca seria realmente dele. Mas Isabel insistiu. Amor não vem do sangue, ela dizia. Amor vem do coração. E meu coração tem tanto amor para dar que está doendo de tanto ficar guardado. Então eles foram ao orfanato e encontraram Helena. Ela tinha 7 anos e acabara de perder os pais em um incêndio. Era uma menina traumatizada, assustada, que acordava gritando todas as noites. A assistente social os avisou que seria difícil, que Helena precisaria de muita paciência, muito amor, muito tempo. Mas quando Isabel pegou a mão daquela menina e olhou nos olhos verdes dela, Rodrigo viu algo que não via há anos. Viu esperança. Levaram Helena para casa e os primeiros meses foram exatamente tão difíceis quanto a assistente social previu. Helena não confiava neles, não falava, mal comia. Os pesadelos continuavam terríveis e constantes, mas Isabel não desistiu. Toda noite, ela se sentava ao lado da cama de Helena e segurava sua mão até que ela dormisse. Todo dia preparava as comidas favoritas que Helena mencionava que sua mãe fazia. Todo momento livre, ela passava com a menina, mostrando que estava ali, que não ia embora, que era seguro amar de novo. E lentamente, milimetricamente, Helena começou a se abrir. Começou a chamar Isabel de mãe. Começou a abraçar Rodrigo quando ele chegava do trabalho. Começou a sorrir, a brincar, a ser criança de novo. Aos 10 anos, ela estava completamente integrada à família. Era como se sempre tivesse estado ali. Rodrigo não conseguia mais imaginar a vida sem ela. Aquela menina que eles escolheram tinha se tornado o centro de tudo. Helena cresceu linda, inteligente, cheia de vida. Aos 17 anos, estava no último ano do ensino médio, planejando fazer faculdade de veterinária, sonhando com o futuro. Tinha amigos, namorado.
uma vida inteira pela frente. E então veio aquela viagem, uma semana em uma casa de praia para comemorar o aniversário de Helena. Rodrigo, Isabel e ela, apenas os três como uma família. O acidente aconteceu no último dia. Eles tinham alugado um barco para um passeio. O tempo estava lindo, o mar calmo, tudo perfeito, até que não estava mais. Uma onda inesperada virou o barco. Rodrigo se lembra da água fria engolindo ele, do desespero tentando encontrar Isabel e Helena. Encontrou Isabel primeiro. Ela estava inconsciente, batendo a cabeça em algo durante a queda. Conseguiu levá-la até a superfície. Segurou-a enquanto gritava por Helena. Os salva-vidas chegaram. Tiraram Isabel da água. Procuraram Helena por horas. Encontraram seu corpo preso debaixo do barco virado. Ela não resistiu. Tinha apenas 17 anos. Isabel foi levada para o hospital em estado grave. Lutou por 3 dias antes de partir também. Rodrigo ficou, sozinho, com uma casa enorme e silenciosa, cheia de fantasmas e memórias de tudo que perdeu. Nos 2 anos seguintes, ele se tornou uma casca vazia. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, dormia, repetia. Não tinha amigos, não tinha família próxima, apenas uma irmã mais velha, Marta, que ele mal via. Não tinha nada além de trabalho e solidão. A mansão que antes era cheia de risadas e vida, agora era um mausoléu. Ele mal notava os funcionários que trabalhavam ali. Eram apenas sombras que limpavam e cozinhavam e desapareciam. Até aquela manhã. Até aquela empregada jovem parada diante do quadro de Helena, dizendo aquelas palavras impossíveis. Senhor, essa menina morava comigo no orfanato. Rodrigo não conseguia processar, não conseguia entender. Seu cérebro se recusava a aceitar a coincidência absurda daquilo. O que você disse? Ele perguntou, a voz saindo rouca. Marina se virou completamente para ele, as lágrimas ainda escorrendo. Helena, essa menina do quadro, ela morava comigo no orfanato Santa Clara. Nós éramos melhores amigas. A voz dela quebrou na última palavra. Ela foi adotada quando tinha 7 anos, por um casal. Eu nunca soube o que aconteceu com ela depois disso. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar na parede. Venha comigo, ele disse, a voz mal acima de um sussurro. Precisamos conversar. Levou Marina até seu escritório, um cômodo que ela nunca tinha entrado antes. Fechou a porta atrás deles e indicou uma poltrona. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, tremendo. Rodrigo se serviu de uísque com mãos trêmulas e bebeu de um gole só. Depois se virou para ela. Conte-me tudo, cada detalhe que se lembra sobre Helena no orfanato. Marina respirou fundo e começou a falar. Contou sobre a noite em que Helena chegou traumatizada e coberta de cinzas. Sobre como ela não falava, não comia, tinha pesadelos terríveis. Sobre como Marina dormia ao lado dela toda noite para acalmá-la. Sobre as brincadeiras no jardim, as promessas de serem irmãs para sempre, a promessa de sangue que fizeram debaixo da árvore. Rodrigo ouvia cada palavra com o coração apertado. Cada detalhe que Marina mencionava era verdadeiro. A marca de nascença em forma de estrela no pulso de Helena. O jeito como ela torcia o cabelo quando estava nervosa. O terror de trovões que ela tinha desde pequena. Algo que eles descobriram durante a primeira tempestade depois da adoção. Como você pode saber todas essas coisas? Rodrigo murmurou. Mais para si mesmo do que para ela. Porque eu estava lá. Marina respondeu simplesmente. Porque quando ela chegou no orfanato, eu fui a única que tentou ajudar. Eu cuidei dela. Eu a amava. Era a coisa mais próxima de uma irmã que eu já tive. As lágrimas voltaram. E então ela foi adotada e eu nunca mais a vi. Nunca soube o que aconteceu com ela. Se ela foi feliz. Se ela se lembrava de mim. Rodrigo se levantou e foi até a estante. Pegou uma caixa que guardava ali e voltou. Ela se lembrava, ele disse, a voz embargada. Abriu a caixa e tirou um diário. Um diário cor-de-rosa com adesivos de flores que Helena tinha quando tinha 12 anos. Ela escreveu sobre você, várias vezes. Abriu em uma página marcada e começou a ler. Hoje eu sonhei com Marina de novo, com a menina que era minha irmã no orfanato. Eu me pergunto onde ela está agora. Se ela está bem, se ela ainda se lembra de mim. Espero que sim. Espero que ela saiba que eu nunca esqueci dela. Nunca esqueci como ela cuidava de mim quando eu tinha pesadelos.
como ela me fazia sentir segura quando o mundo inteiro parecia estar acabando. Às vezes, eu me sinto culpada por ter sido escolhida e ela não. Não é justo. Ela merecia uma família tanto quanto eu. Talvez até mais. Marina soluçou. Levou as mãos ao rosto, o corpo sacudindo com a força do choro. Rodrigo fechou o diário devagar. Ela falou sobre você até o final. Mesmo depois de anos, ela ainda se perguntava sobre você. Tentamos procurar. Quando Helena tinha 13 anos, ela nos implorou para voltarmos ao orfanato, para tentarmos encontrar você. Mas você já tinha saído, já era maior de idade. As freiras não tinham informações sobre seu paradeiro. Ele se sentou ao lado de Marina. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo além de vazio. Helena faleceu há 2 anos, ele disse, cada palavra custando. Em um acidente de barco. Minha esposa também. Eu fiquei sozinho. Marina olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito mesmo. Eles ficaram sentados ali por um longo tempo, 2 estranhos unidos pela mesma perda, pela mesma pessoa que amaram e perderam. E algo começou a mudar naquele escritório silencioso. Uma conexão impossível, nascida da dor, mas também da memória de alguém que ambos carregavam no coração. Nos dias seguintes, algo mudou na mansão Almeida. Rodrigo não conseguia parar de pensar na conversa com Marina. Pela primeira vez em 2 anos, sentia algo além do vazio que o consumia. Era como se uma porta trancada há muito tempo tivesse se aberto, deixando entrar uma réstia de luz. Ele começou a procurar Marina pela casa. Pequenas desculpas. Perguntava se ela precisava de algo, se estava tudo bem com o quarto de empregada, se a comida estava boa. Coisas banais que ele nunca perguntou a nenhum funcionário antes. Marina sempre respondia educadamente, mas havia uma tristeza nos olhos dela que Rodrigo reconhecia. Era a mesma tristeza que via no espelho toda manhã. Uma semana depois da revelação, ele a encontrou limpando a sala de estar. Era fim de tarde, e a luz dourada do sol criava um ambiente quase irreal. Marina, ele chamou. Ela se virou, surpresa. Ele nunca a procurava naquele horário. Sim, senhor. Pare de me chamar de senhor, ele disse, passando a mão pelo cabelo em um gesto cansado. Me chame de Rodrigo. Ela piscou, confusa. Eu não sei se seria apropriado. Nada disso é apropriado, ele respondeu, um pequeno sorriso triste nos lábios. Empregadas não costumam ter conversas de horas com seus patrões sobre filhas perdidas. Então acho que já passamos do ponto de formalidades. Marina assentiu devagar. Rodrigo, então, o nome saiu estranho de sua boca, como se não tivesse permissão para aquela intimidade. Ele se aproximou. Eu estava pensando, você gostaria de jantar comigo hoje? Não na cozinha dos funcionários, comigo, na sala de jantar. Marina arregalou os olhos. Por quê? Porque eu quero saber mais sobre Helena, ele disse simplesmente. Quero saber sobre a menina que ela foi antes de nós a encontrarmos. A menina que você conheceu. E porque Ele hesitou, procurando as palavras certas. Porque eu não quero jantar sozinho hoje. Não como tenho feito todos os dias nos últimos 2 anos. Marina viu a vulnerabilidade naqueles olhos e seu coração apertou. Está bem, ela concordou baixinho. Eu janto com você. Aquela noite, sentados em extremos opostos de uma mesa enorme que comportaria 12 pessoas, eles conversaram. Rodrigo pediu que a cozinheira preparasse algo especial e mandou servir vinho. Marina estava desconfortável no início, sem saber como agir, onde colocar as mãos, o que dizer. Mas Rodrigo a deixou à vontade. Começou a perguntar sobre o orfanato, sobre as rotinas, sobre as outras crianças. E Marina, devagar, começou a compartilhar. Contou sobre as manhãs frias quando acordavam às 6, sobre o mingau aguado do café da manhã, sobre as aulas improvisadas que as freiras davam em uma sala apertada, sobre como as crianças brigavam por qualquer coisa, porque quando você não tem nada, tudo se torna precioso. Helena era diferente das outras, Marina disse, mexendo no vinho que mal tinha tocado. Ela tinha medo de tudo no começo, das outras crianças, das freiras, até de mim. Mas depois que confiou em mim, ela era corajosa. Protegia as crianças menores quando as mais velhas implicavam. Dividia a comida dela quando alguém ainda estava com fome. Ela tinha um coração enorme. Rodrigo sorriu. O
primeiro sorriso genuíno em tanto tempo que até doeu nos músculos do rosto. Ela continuou assim. Quando adolescente, estava sempre trazendo amigos para casa, especialmente aqueles que tinham problemas em família. Nossa casa vivia cheia de jovens. Isabel adorava. Dizia que a casa foi feita para estar cheia de vida. Ela teve uma boa vida, então? Marina perguntou, a voz carregada de esperança. Ela foi feliz? Rodrigo assentiu, engolindo o nó na garganta. Muito feliz. Nós a amamos como se ela tivesse nascido de nós, e ela nos amou de volta. Nunca houve um único dia em que eu me arrependi de tê-la adotado. Nem um único momento. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Eu sempre me perguntei. Sempre tive medo de que ela tivesse ido para uma família ruim. Algumas crianças iam. Voltavam com hematomas, com medo nos olhos. Mas Helena merecia o melhor. E ela teve, Rodrigo assegurou. Ela teve todo o amor que poderia desejar. Cada dia com ela foi um presente. O jantar se estendeu por horas. Eles falaram sobre Helena, sobre memórias, sobre os pequenos detalhes que faziam dela quem era. Rodrigo mostrou fotos. Helena aos 8 anos, sorrindo sem os dentes da frente. Helena aos 12, abraçada com um cachorro vira-lata que insistiu em adotar. Helena aos 15, vestida para a formatura do 9º ano. Helena aos 17, dias antes do acidente, rindo na praia. Marina tocou cada foto com reverência, como se fossem tesouros sagrados. E para ela eram pedaços da vida da menina que ela amou e perdeu. Eram a resposta para todas as perguntas que carregou por 17 anos. Obrigada, ela sussurrou, por me mostrar isso, por me deixar saber que ela foi feliz. Rodrigo pegou a mão dela sem pensar, um gesto impulsivo de conforto. Obrigada por ter cuidado dela quando eu não podia. Por ter sido a amiga que ela precisava no momento mais escuro de sua vida. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas sobre a mesa, duas pessoas carregando a mesma perda. Cá entre nós, querido ouvinte, você já percebeu como as pessoas certas aparecem na nossa vida justamente quando mais precisamos delas? Como às vezes o universo conspira para unir almas que precisam se encontrar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em sinais? Acredita que pessoas podem ser enviadas para nós por algum motivo maior? Pausa o vídeo e vai nos comentários me contar o que você pensa sobre isso, porque o que está acontecendo entre Marina e Rodrigo está apenas começando. Os jantares se tornaram rotina. Toda noite Marina jantava com Rodrigo. No começo, falavam apenas sobre Helena, mas conforme os dias passavam, as conversas se expandiam. Rodrigo começou a perguntar sobre a vida de Marina, sobre como foi crescer no orfanato, sobre os trabalhos que fez depois, sobre seus sonhos e medos. Marina, que passou a vida inteira sendo invisível, não sabia como lidar com aquela atenção. Ninguém nunca se importou com o que ela pensava ou sentia. Mas Rodrigo se importava. Ele ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo, e aos poucos ela começou a se abrir. Contou sobre as noites em que chorava escondida no banheiro do orfanato, sentindo-se defeituosa por nunca ser escolhida, sobre a culpa que carregava por Helena ter sido adotada, e ela não. Eu sei que é errado, ela disse uma noite. Eu queria que Helena fosse feliz. Mas uma parte de mim, uma parte horrível e egoísta, tinha ciúmes. Por que ela e não eu? O que tinha de errado comigo? Rodrigo balançou a cabeça. Não há nada de errado com você. O sistema que é falho. Você era uma criança que merecia amor tanto quanto qualquer outra. Não foi culpa sua. Marina engoliu em seco. Ninguém nunca disse isso para ela. Ninguém nunca validou aquela dor que ela carregava como um segredo vergonhoso. Ele começou a fazer pequenas coisas por ela. Comprou roupas novas, dizendo que as que ela tinha estavam gastas demais. Aumentou seu salário sem ela pedir. Ofereceu dar o fim de semana de folga, algo que ela nunca teve em nenhum trabalho. Você trabalha demais, ele disse quando ela protestou. Todo mundo merece descanso. Uma tarde ele a encontrou na biblioteca da mansão. Ela estava folheando um livro de design de interiores, os olhos brilhando de um jeito que ele nunca tinha visto. Você gosta disso? Ele perguntou. Marina fechou o livro rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Desculpe, eu não deveria mexer nos seus livros. Não seja boba, ele disse pegando o livro e abrindo novamente.
Você gosta de design? Marina hesitou, mas algo na expressão aberta dele a encorajou a ser honesta. Eu sempre gostei. Desde pequena, costumava reorganizar os poucos móveis do dormitório do orfanato, tentando fazer o espaço parecer melhor. As freiras reclamavam, diziam que eu estava perdendo tempo, mas eu gostava de criar ambientes bonitos. Rodrigo observou o brilho nos olhos dela. Era a primeira vez que a via animada com algo. Você já pensou em estudar, fazer um curso? Marina riu sem humor. Estudar? Eu mal terminei o ensino médio. E mesmo que quisesse, não tenho dinheiro para isso. Cursos de design são caros. E se eu pagasse? Rodrigo disse de repente. Marina arregalou os olhos. O quê? Não. Não, você não pode fazer isso. Por que não? Porque você já faz demais. Porque isso seria demais. Porque eu não posso aceitar. Rodrigo se aproximou dela. Marina, você cuidou da minha filha quando ela mais precisou. Você foi a família dela quando ela perdeu tudo. Nunca poderei pagar isso. Mas posso te dar uma chance de ter a vida que merece. Por favor, deixe-me fazer isso. Marina sentiu as lágrimas queimando. Ninguém nunca ofereceu nada para ela. Ninguém nunca quis investir nela, acreditar que ela valia alguma coisa. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está sendo tão gentil comigo? Rodrigo não tinha uma resposta racional. A verdade é que Marina havia trazido algo de volta para sua vida. Luz, calor, um motivo para acordar de manhã além da obrigação. Porque você merece, foi tudo que ele disse. E porque eu quero, Marina aceitou. Como poderia não aceitar? Rodrigo matriculou ela em um curso de design de interiores online, para que pudesse estudar nos horários livres. Comprou um laptop novo para ela. Organizou uma mesa no escritório onde ela podia fazer seus trabalhos. As semanas se transformaram em meses. Marina estudava com dedicação feroz, como alguém que finalmente tinha uma chance e não ia desperdiçar. Rodrigo observava seu progresso com um orgulho que não sentia desde que Helena estava viva. Eles passavam as noites estudando juntos, ele ajudando com as partes mais difíceis do curso, ela mostrando suas criações. A mansão começou a mudar. Marina sugeriu pequenas modificações e Rodrigo deixou. Uma parede pintada de outra cor aqui, móveis reorganizados ali, plantas trazendo vida para cantos mortos. A casa, que era um mausoléu, começou a respirar novamente. E junto com a casa, Rodrigo também. Ele começou a sorrir mais, a fazer piadas, a parecer mais jovem do que os 45 anos que carregava. Os funcionários comentavam entre si sobre a mudança. O patrão estava diferente, mais humano. E tudo tinha começado quando aquela empregada jovem chegou. Mas havia algo mais crescendo entre Marina e Rodrigo, algo que nenhum dos dois queria nomear. Um olhar que durava mais do que deveria. Um toque acidental que deixava a pele formigando. Uma tensão no ar quando estavam sozinhos que nenhum dos dois sabia como lidar. Uma noite de chuva mudou tudo. Era final de outubro e uma tempestade violenta caiu sobre a cidade. Trovões faziam a mansão tremer e os relâmpagos iluminavam o céu em clarões brancos e assustadores. Marina estava em seu quarto quando ouviu a batida na porta. Abriu e encontrou Rodrigo ali, o cabelo molhado, a camisa grudada no corpo. Desculpe incomodar, ele disse, a voz estranha. A energia caiu no meu quarto e eu não conseguia dormir. Pensei que... Ele parou como se percebesse o quão absurdo soava. Desculpe, isso foi inadequado. Ele se virou para ir embora, mas Marina segurou seu braço. Não vá, ela disse baixinho. Eu também não estava conseguindo dormir. A tempestade é forte demais. Era mentira. Marina sempre dormiu bem com chuva. Mas ela viu algo nos olhos de Rodrigo. Viu solidão. Viu medo. Viu um homem que não queria ficar sozinho naquela noite. Eles desceram juntos para a sala de estar. Marina acendeu velas, criando uma iluminação suave e tremulante. Sentaram-se no sofá, um pouco distantes no início, mas conforme a noite avançava, o espaço entre eles diminuía. Conversaram sobre tudo, sobre infâncias, sobre sonhos perdidos, sobre medos que nunca tinham coragem de falar. Você sabe o que é pior sobre perder alguém? Rodrigo disse em certo momento, os olhos fixos nas chamas das velas. Não é a dor da perda, é o vazio que fica depois. É acordar todo dia e não ter ninguém para quem contar seus sonhos. É jantar sozinho. É conseguir algo e não ter ninguém para comemorar.
É existir sem um motivo real para isso. Marina entendeu perfeitamente. Eu me senti assim a vida inteira, ela confessou. Mesmo antes de perder Helena. Sempre senti que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Como se estivesse esperando que minha vida começasse, mas ela nunca começava. Um trovão particularmente forte fez ambos se sobressaltarem. Sem pensar, Marina se aproximou mais de Rodrigo. Ele passou o braço em volta dela, um gesto de conforto que se tornou algo mais quando ela levantou os olhos e encontrou os dele. Marina, ele sussurrou, a voz rouca. Eu não deveria, mas não terminou a frase, porque ela se inclinou para a frente e tocou os lábios nos dele. O beijo começou hesitante, quase tímido, como se ambos estivessem pedindo permissão. Mas então Rodrigo puxou ela para mais perto e o beijo se aprofundou, carregado de toda a solidão, toda a dor, toda a necessidade que ambos guardavam há tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Marina levou a mão aos lábios, os olhos arregalados. Desculpe, eu não deveria ter. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. Não se desculpe, por favor, não se desculpe por isso. Mas eu sou sua empregada, ela disse, a voz quebrando. Isso é errado, isso é a coisa mais certa que aconteceu comigo em 2 anos. Rodrigo interrompeu. Marina, você não é apenas minha empregada, você nunca foi. Você é a mulher que cuidou da minha filha, a mulher que trouxe vida de volta para esta casa morta, a mulher que me fez querer acordar de manhã novamente. Você é... Ele parou procurando as palavras. Marina esperou, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Você é importante para mim, ele finalmente disse. Mais importante do que deveria ser. E eu sei que é complicado. Sei que há uma diferença de idade. Sei que tecnicamente sou seu patrão. Sei de todos os motivos pelos quais isso não deveria acontecer, mas não consigo mais fingir que não sinto nada. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, porque ela também sentia. Sentia há semanas, mas estava aterrorizada demais para admitir. Eu também sinto, ela sussurrou. Eu tentei não sentir, tentei manter distância, mas você me vê. Pela primeira vez na vida, alguém me vê. De verdade. Rodrigo a puxou para seus braços e ficaram assim, abraçados enquanto a tempestade rugia lá fora. Não foi mais longe naquela noite. Ambos sabiam que precisavam ir devagar, processar o que significava aquilo. Mas algo fundamental havia mudado. Uma linha tinha sido cruzada e não havia como voltar atrás. Nos dias seguintes, eles dançaram ao redor do que tinha acontecido. Não falavam sobre o beijo, mas a tensão estava sempre ali, nos olhares que duravam mais do que deveriam, nos toques acidentais que não eram tão acidentais assim, na forma como Rodrigo encontrava desculpas para estar perto dela, na forma como Marina procurava ele com os olhos toda vez que entrava em um cômodo. Os outros funcionários começaram a notar. A cozinheira comentou com a governanta sobre como o patrão e a Marina passavam muito tempo juntos. A governanta repreendeu Marina, dizendo que ela deveria manter distância, que estava ultrapassando limites. Marina apenas assentiu e ignorou o conselho. Como poderia manter distância quando cada célula do seu corpo puxava ela na direção de Rodrigo? Uma tarde, ele a levou para seu escritório. Tinha uma expressão séria no rosto que fez o coração de Marina disparar. Eu tomei uma decisão, ele disse. Marina se preparou para o pior. Ele ia demiti-la. Ia dizer que foi um erro. Ia mandar ela embora. Eu não quero mais que você seja minha empregada. Marina sentiu o mundo desabar. Então era isso. Eu entendo, ela disse, a voz tremendo. Eu vou arrumar minhas coisas e... Não, Rodrigo interrompeu, segurando as mãos dela. Você não entendeu. Eu não quero que você seja minha empregada porque eu quero que você seja mais do que isso. Quero que more aqui, não como funcionária, mas como alguém que importa para mim. Como alguém que está construindo uma vida comigo. Marina piscou confusa. Eu não entendo. Rodrigo respirou fundo. Estou dizendo que quero estar com você. De verdade. Não escondido. Não como patrão e empregada. Quero que as pessoas saibam que você é importante para mim. Quero jantar com você não porque é conveniente, mas porque não consigo imaginar jantar com mais ninguém. Quero... Você tem certeza? Marina interrompeu. Rodrigo,
Você sabe que vão falar. Sua irmã, seus conhecidos, todo mundo vai julgar. Vão dizer que sou interesseira, que estou atrás do seu dinheiro. Vão dizer coisas horríveis. Deixe que falem. Ele disse com uma convicção que ela nunca tinha visto. Eu passei 2 anos morto por dentro. Você me trouxe de volta à vida. Se isso não é motivo suficiente para arriscar alguns comentários maldosos, então não sei o que é. Marina olhou para ele, para aquele homem que surgiu na sua vida através da memória de uma menina que ambos amaram. Eu nunca tive nada meu, ela disse baixinho. Nunca tive um lugar onde realmente pertencesse. E agora você está oferecendo isso e eu tenho medo de acreditar que é real. Rodrigo puxou ela para mais perto. É real. Eu prometo que é real. E eu vou provar isso para você todos os dias, pelo resto da minha vida se você me deixar. O beijo que veio a seguir foi diferente do primeiro. Não era nascido de solidão ou necessidade. Era uma promessa. Era o começo de algo novo. Quando se separaram, Marina estava sorrindo. Pela primeira vez em 24 anos, ela se sentia verdadeiramente feliz. Agora me fala sinceramente. Você já teve medo de ser feliz? Medo de que se permitir acreditar em algo bom vai perder? Para o vídeo 1 minutinho. E me conta nos comentários se você já passou por isso, porque Marina está prestes a descobrir que nem toda felicidade vem sem luta. Marina se mudou do quarto de empregada para um dos quartos de hóspedes. Rodrigo insistiu. Disse que ela merecia um espaço melhor, maior, mais confortável. Demitiu a governanta que tinha sido rude com Marina e contratou uma nova equipe, deixando claro que Marina não era mais funcionária, mas parte da família. A notícia se espalhou como fogo na cidade. O viúvo Rodrigo Almeida estava com alguém. E não era alguém de seu círculo social. Era uma ex-empregada, uma órfã, uma ninguém, como alguns diziam. Os comentários começaram. Sussurros em festas que Rodrigo ainda era obrigado a comparecer para manter aparências nos negócios. Olhares julgadores quando apareciam juntos em público. Mas Rodrigo não se importava. Segurava a mão de Marina com orgulho e enfrentava qualquer comentário com um olhar frio que logo silenciava as línguas maldosas. Marina florescia. Com o apoio de Rodrigo, terminou o curso de design com honras. Começou a pegar pequenos projetos, redesenhando espaços de amigos de Rodrigo que ficaram impressionados com o trabalho dela. Sua confiança crescia dia após dia. Ela não era mais a menina invisível do orfanato. Era uma mulher com talento, com futuro, com alguém que acreditava nela. Eles eram felizes. Felizes de uma forma simples e profunda. Felizes nos pequenos momentos. No café da manhã compartilhado. Nas noites conversando sobre tudo e nada. Nos beijos roubados entre um compromisso e outro. Na forma como ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Na forma como ela o fazia rir depois de tanto tempo sem alegria. 6 meses depois do beijo na noite de tempestade, Rodrigo levou Marina de volta para a sala de estar. O quadro de Helena ainda pendia na parede, aquele que tinha começado tudo. Eles ficaram ali de mãos dadas, olhando para a menina de olhos verdes que os uniu. Você acha que ela ficaria feliz? Marina perguntou baixinho. Por nós. Rodrigo sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu acho que ela orquestrou tudo isso. Eu acho que de alguma forma do lugar onde está, ela sabia que nós dois precisávamos um do outro. E ela nos juntou. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. Eu gosto de pensar nisso, que ela está cuidando de nós. Eu também. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu com um estrondo. Marta Almeida entrou como um furacão, os olhos faiscando de raiva. Então os rumores são verdade. Ela cuspiu, olhando de Rodrigo para Marina com desprezo. Você está mesmo com essa... Cuidado com o que vai dizer. Rodrigo alertou a voz baixa e perigosa. Marta riu, um som amargo. Ou o quê? Você vai me expulsar como expulsou todos que tentaram te fazer ver a realidade? Rodrigo, abra os olhos. Essa mulher é uma aproveitadora. Ela trabalhou para você por 3 meses antes de conseguir entrar na sua cama. Você não vê que foi tudo calculado? Saia da minha casa, Rodrigo disse, cada palavra carregada de fúria contida. Não, Marta se plantou firme. Não até você ouvir a verdade. Eu contratei um investigador. Descobri tudo sobre ela. Ela cresceu em um orfanato, Rodrigo. Nunca teve nada. E agora encontrou um viúvo rico e solitário.
Não é óbvio o que está acontecendo? Marina sentiu o sangue gelar. Sabia que esse momento chegaria. Sabia que alguém tentaria destruir a felicidade que ela finalmente encontrou. Mas ouvir aquelas palavras, ver aquele ódio nos olhos de Marta, ainda doía como uma facada. Você não sabe nada sobre mim, Marina disse, a voz tremendo, mas firme. Sei o suficiente, Marta retrucou. Sei que você inventou uma história sobre conhecer Helena para manipular meu irmão. Sei que você é uma mentira ambulante. Sei que... Chega! A voz de Rodrigo ecoou pela sala com uma força que fez até Marta recuar. Você não vai falar assim com ela. Não na minha casa. Não na minha presença. Nunca mais. Ele se colocou entre Marina e Marta, protegendo-a fisicamente. Você quer saber a verdade, Marta? A verdade é que Marina cuidou da minha filha quando ela mais precisou. Quando Helena chegou naquele orfanato, traumatizada e destruída, foi Marina quem ficou ao lado dela todas as noites. Foi Marina quem segurou a mão dela quando ela acordava gritando. Foi Marina quem a amou quando ela não tinha mais ninguém. Marta balançou a cabeça. Que história conveniente. E você tem alguma prova disso? Ou só a palavra dela? Rodrigo caminhou até o escritório e voltou com uma caixa. A mesma caixa que mostrou para Marina meses atrás. Abriu e tirou o diário de Helena. Aqui está sua prova. As palavras da própria Helena, escritas anos atrás, muito antes de Marina aparecer nesta casa. Ela escreveu sobre uma menina chamada Marina, que cuidou dela no orfanato, que foi sua melhor amiga, que ela nunca esqueceu. Ele abriu em várias páginas marcadas e começou a ler. Marina tinha um jeito de me fazer sentir segura. Mesmo quando tudo estava ruim, ela estava lá. Eu nunca vou esquecer dela. Virou a página. Hoje eu pensei na Marina de novo. Me pergunto se ela ainda lembra de mim, se ela sabe o quanto ela foi importante. Mais uma página. Eu queria poder agradecer Marina por tudo que ela fez, por me salvar quando eu mais precisava. Marta ficou pálida, mas não recuou. Isso não prova nada. Ela podia ter inventado que conhecia essa Marina do diário. Rodrigo jogou o diário na mesa com força. Marina sabia sobre a marca de nascença de Helena antes de eu contar. Sabia sobre o medo dela de trovões. Sabia como ela torcia o cabelo quando estava nervosa. Sabia detalhes que só alguém que conviveu com ela poderia saber. E ainda assim ele continuou, a voz crescendo. Mesmo que não houvesse prova nenhuma. Mesmo que Marina tivesse aparecido do nada, sem conexão alguma com Helena, eu ainda a escolheria. Porque ela me trouxe de volta à vida. Porque pela primeira vez em 2 anos eu acordo de manhã e tenho um motivo para levantar da cama, porque ela me faz feliz. E isso, Marta, isso é tudo que importa. Marta deu um passo para trás, o rosto contorcido de raiva e algo mais. Inveja, talvez. Você está cego, ela cuspiu. Cego pelo luto e pela solidão. E quando você acordar e perceber o erro que cometeu, ela vai ter levado metade da sua fortuna. Então, que leve, Rodrigo respondeu sem hesitar. Ela merece mais do que dinheiro. Merece tudo que eu posso dar e mais. Marta olhou de um para o outro, percebendo que tinha perdido. Você vai se arrepender disso. E quando se arrepender, não venha chorando para mim. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Rodrigo a seguiu. Marta, ela parou, mas não se virou. Você não é bem-vinda aqui. Nunca mais. Se um dia você conseguir engolir o veneno que carrega e quiser se desculpar, talvez, apenas talvez, eu considere perdoar. Até lá, não quero ver você perto de mim ou de Marina. A porta bateu atrás de Marta com um som final. Rodrigo ficou ali por um momento, o corpo tenso, as mãos fechadas em punhos. Então, se virou e viu Marina. Ela estava encostada na parede da sala, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ei, ele disse, correndo até ela. Ei, não chore. Ela se foi. Acabou. Você não precisava fazer isso. Marina soluçou. Ela é sua irmã, sua única família, e você a expulsou por minha causa. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Você é minha família agora. Você. E ninguém, nem minha irmã, nem ninguém neste mundo, vai falar com você daquele jeito e ficar impune. Mas ela está certa sobre uma coisa, Marina disse, a voz quebrando. Eu não tenho nada, venho do nada, sou ninguém comparada a você. Pare, Rodrigo disse firmemente. Pare com isso agora. Você não é ninguém.
Você é Marina, a mulher que sobreviveu a uma infância impossível, que cuidou de crianças que nem eram sua responsabilidade, que trabalhou até os ossos para sobreviver, que nunca perdeu a capacidade de amar, mesmo quando a vida lhe deu todos os motivos para se tornar amarga. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ele a puxou para seus braços e ficaram assim, abraçados no meio da sala, enquanto Marina chorava. Chorava pela confrontação, chorava pela vida inteira de rejeição que aquelas palavras de Marta tinham desenterrado. Chorava de alívio porque pela primeira vez alguém lutou por ela, alguém a escolheu. Quando as lágrimas finalmente secaram, Rodrigo a levou de volta para o sofá. Sentaram-se juntos e ele segurou as mãos dela. Eu preciso te mostrar uma coisa, ele disse. Foi até o escritório novamente e voltou com uma pasta de documentos. Abriu e mostrou para Marina. Eram papéis da adoção de Helena. Documentos antigos, amarelados pelo tempo. Olhe aqui. Ele apontou para uma seção. Era o relatório da assistente social sobre Helena antes da adoção. E ali, em uma anotação lateral, estava escrito: a criança menciona frequentemente uma amiga próxima chamada Marina, que cuida dela no orfanato. Parece ser um vínculo importante. Recomendo permitir contato se possível. Marina levou a mão à boca. Eu estou aqui, nos documentos. Você sempre esteve, Rodrigo disse suavemente. Você sempre foi parte da história de Helena. E agora, você é parte da minha. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Marina, eu sei que é cedo. Sei que tem gente que vai dizer que é rápido demais, precipitado demais, mas eu passei 2 anos morto, 2 anos sem sentir nada além de dor, e você me trouxe de volta. Ele se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina arregalou os olhos, o coração disparando. Eu não quero desperdiçar mais 1 segundo da minha vida fingindo que não sei o que quero. Eu quero você. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero construir uma vida com você. Quero que você seja minha esposa. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com uma única pedra que capturava a luz. Marina, você quer se casar comigo? As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de alegria, de descrença, de esperança. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Rodrigo deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo. Um beijo que tinha gosto de promessa, de futuro, de tudo que ambos pensaram que tinha perdido para sempre. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Helena ficaria feliz, Marina disse, olhando para o quadro na parede. Rodrigo seguiu seu olhar. Ela ficaria, tenho certeza disso. Os meses seguintes foram um turbilhão. Eles se casaram em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas alguns amigos próximos e os funcionários que se tornaram família. Marina usou um vestido simples, mas elegante, e Rodrigo não conseguiu parar de olhar para ela, como se estivesse vendo um milagre. Durante os votos, ambos choraram. Choraram pela jornada que os trouxe até ali. Choraram por Helena, que os uniu de forma tão impossível. Choraram de felicidade por terem encontrado um ao outro. A vida de casados os transformou. Marina continuou seu trabalho com design, mas agora tinha um propósito maior. Ela convenceu Rodrigo a usar parte de sua fortuna para reformar o orfanato Santa Clara. Eles investiram em melhorias na estrutura, em contratar mais funcionários, em criar ambientes acolhedores para as crianças. Marina visitava o orfanato toda semana, conversava com as crianças. Dizia a elas que elas importavam, que elas tinham valor. Eu quero que elas saibam o que eu não sabia, ela explicou para Rodrigo. Quero que elas cresçam sabendo que são especiais, que merecem amor, que não são defeituosas só porque ninguém as escolheu ainda. Rodrigo apoiou cada iniciativa. Ele mesmo começou a se envolver, criando um programa de bolsas de estudo para os órfãos quando completassem 18 anos, para que pudessem estudar e ter uma chance na vida. 1 ano depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. A notícia os pegou de surpresa, mas foi uma surpresa boa. Rodrigo estava aterrorizado e eufórico ao mesmo tempo. Marina estava maravilhada. Ela ia ter um bebê, uma família de verdade, algo que sonhou a vida inteira, mas nunca acreditou que teria. Durante a gravidez, eles transformaram um dos quartos em um berçário. Marina projetou cada detalhe com amor e cuidado.
paredes pintadas de um amarelo suave, móveis de madeira clara, um móbile com estrelas que giravam suavemente. Rodrigo montou o berço com as próprias mãos, algo que ele insistiu em fazer. Cá entre nós, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que as pessoas que perdemos continuam cuidando de nós de alguma forma? Que elas nos enviam sinais, nos guiam, nos protegem? Pausa o vídeo por um segundo e me conta nos comentários se você já sentiu a presença de alguém que partiu, porque o que está prestes a acontecer vai te arrepiar. Marina estava no 8º mês de gravidez quando teve o sonho. Ela estava de volta no orfanato, no pequeno jardim onde costumava brincar com Helena. E lá estava ela. Helena não como a menina de 7 anos que Marina conheceu, mas como a adolescente de 17 anos das fotos. Ela estava sorrindo, aquele sorriso luminoso que Rodrigo sempre descrevia. "Marina", ela disse, a voz suave como uma brisa. "Você encontrou ele. Você encontrou meu pai." Marina tentou falar, mas não conseguiu. Apenas observou enquanto Helena se aproximava. "Eu sabia que vocês iam se encontrar. Eu sabia que vocês iam se salvar um ao outro. Ele precisava de você. E você precisava dele." Helena colocou a mão na barriga de Marina. "E agora vocês vão ter uma família de verdade. Eu estou tão feliz por vocês." As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. "Você faz tanta falta", ela conseguiu sussurrar. "Eu sei", Helena disse, "mas eu nunca fui embora. Não de verdade. Eu sempre estive aqui, cuidando de vocês. E vou continuar cuidando. Dessa criança também. Ela vai ser especial." "Como vou chamá-la?" Marina perguntou. Helena sorriu. "Você já sabe." Marina acordou com lágrimas no rosto e uma certeza absoluta no coração. Rodrigo estava ao seu lado, acordado em um instante quando a sentiu se mexer. "O que foi? Está tudo bem? É o bebê?" "Está tudo bem", Marina disse, sorrindo através das lágrimas. "Mais do que bem. Eu tive um sonho. Com Helena." Contou tudo para ele. Cada detalhe, cada palavra. Rodrigo ouviu em silêncio, segurando a mão dela. Quando terminou, ele tinha lágrimas nos olhos também. "Ela sempre foi especial assim", ele disse. "Sempre cuidando de todo mundo." "Rodrigo", Marina disse. "Se for menina, eu quero chamar de Helena, em homenagem a ela." Rodrigo soluçou, um som de dor e alegria misturadas. Ela ia gostar disso. Ia gostar muito. 6 semanas depois, Marina entrou em trabalho de parto. Foram horas intensas, dolorosas, mas Rodrigo esteve ao seu lado cada segundo. Segurou sua mão, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento. E quando finalmente o choro do bebê encheu a sala, ambos choraram junto. Era uma menina, pequenininha, com um tufo de cabelo escuro e olhos que ainda não decidiram que cor queriam ser. A enfermeira a colocou nos braços de Marina e ela a segurou com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado. "Oi, Helena", ela sussurrou. "Bem-vinda ao mundo." Rodrigo se sentou na cama ao lado delas, envolvendo ambas em seus braços. Olhou para sua esposa e sua filha e sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu-se completo. Sentiu-se em paz. Sentiu-se em casa. Nos meses seguintes, a mansão Almeida ganhou vida de uma forma que nunca tinha tido antes. O choro do bebê ecoava pelos corredores, trazendo com ele uma energia que transformava até os cantos mais sombrios daquela casa. Marina e Rodrigo se revezavam nas noites acordadas, nas trocas de fralda, nos momentos de colo. Estavam exaustos, mas era uma exaustão boa. Uma exaustão que vinha de cuidar de alguém que amavam. A pequena Helena era uma bebê tranquila na maior parte do tempo, mas tinha uma particularidade que deixava ambos os pais arrepiados de uma forma estranha e reconfortante. Ela sorria para o ar, especialmente quando estavam na sala de estar, perto do quadro da Helena original. A bebê ficava olhando para cima, para um ponto que ninguém mais conseguia ver, e sorria, um sorriso luminoso, como se estivesse vendo algo maravilhoso. "Ela está aqui", Marina dizia sempre que acontecia. "A nossa Helena está aqui cuidando da dela." Rodrigo não era homem de acreditar em coisas sobrenaturais. Era prático, racional, pé no chão. Mas até ele não conseguia negar que havia algo especial naqueles momentos, algo que transcendia a explicação. Quando a bebê completou 3 meses, Marina retomou seu trabalho com design,
mas agora de uma forma diferente. Ela criou uma linha de produtos de decoração infantil, simples, mas lindos, e decidiu que toda a renda seria revertida para o Orfanato Santa Clara e outras instituições semelhantes. Crianças merecem crescer em lugares bonitos, ela explicou em uma entrevista para uma revista local. Merecem se sentir especiais, valorizadas, e se eu posso contribuir para isso de alguma forma, vou contribuir. A iniciativa ganhou repercussão. Lojas começaram a querer vender seus produtos. Revistas de decoração começaram a falar sobre seu trabalho. Marina, a menina que cresceu invisível e rejeitada, estava se tornando alguém. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Cada sucesso, cada conquista, ela compartilhava com as crianças do orfanato. Levava presentes, contava sua história, mostrava que era possível sim superar. 1 ano e meio depois do nascimento da bebê, algo inesperado aconteceu. Era uma tarde de sábado, e Marina estava no jardim com Helena nos braços quando a campainha tocou. Rodrigo foi atender e voltou com uma expressão estranha no rosto. Atrás dele estava Marta. Marina se levantou imediatamente protetora, puxando a bebê mais perto. Mas Marta não tinha a mesma postura agressiva de antes. Estava diferente, mais frágil, mais velha de alguma forma. Eu gostaria de conversar, ela disse, a voz baixa. Se vocês me permitirem. Rodrigo olhou para Marina, deixando a decisão com ela. Marina hesitou, mas então assentiu. Eles se sentaram na sala de estar, aquela mesma sala onde tudo começou, onde o quadro de Helena ainda pendia na parede. Marta se sentou na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos no chão. Eu vim pedir desculpas, ela começou, as palavras saindo com dificuldade. Pelo que disse, pela forma como tratei vocês. Eu estava errada, completamente errada. Marina esperou em silêncio, dando espaço para ela continuar. Rodrigo tinha a mandíbula tensa, mas também esperava. Eu estava com inveja, Marta confessou, finalmente levantando os olhos. Inveja da felicidade de vocês. Inveja porque Rodrigo tinha conseguido seguir em frente depois de perder tudo. E eu estava presa na minha própria amargura. Eu perdi meu marido há 15 anos. Nunca tive filhos. Nunca consegui seguir em frente. E ver vocês felizes me lembrava do quanto eu estava sozinha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E então eu fui cruel. Disse coisas horríveis. Tentei destruir algo bonito porque eu não conseguia ter algo bonito para mim. E eu me odeio por isso. Marina olhou para aquela mulher quebrada à sua frente e surpreendentemente sentiu compaixão. Ela sabia o que era estar sozinha. Sabia o que era sentir que o mundo inteiro te deixou para trás. Eu não espero que me perdoem, Marta continuou. Não mereço perdão, mas eu precisava dizer que sinto muito. Precisava que soubessem que eu estava errada sobre você, Marina. Você não é uma aproveitadora. Você é uma pessoa boa. E meu irmão tem sorte de ter te encontrado. Ela se levantou, preparando-se para ir embora. Mas Marina falou antes que ela chegasse à porta. Marta. A mulher se virou. Você quer conhecer sua sobrinha? Os olhos de Marta se arregalaram. Eu posso. Marina se levantou e caminhou até ela, estendendo a bebê. Seu nome é Helena, como a filha que Rodrigo perdeu. Marta pegou a bebê nos braços com mãos trêmulas. Olhou para aquele rostinho que a observava com curiosidade e algo quebrou dentro dela. Ela começou a chorar. Soluços profundos que vinham de um lugar de dor guardada há muito tempo. Ela é linda, Marta sussurrou. Ela é perfeita. Rodrigo se levantou e se aproximou. Pela primeira vez em quase 2 anos, ele olhou para sua irmã com algo além de raiva. Você pode visitar, ele disse, se quiser. Pode conhecer sua sobrinha. Pode fazer parte da família de novo, mas com uma condição. Marta olhou para ele, esperançosa. Marina é minha esposa, é a mãe da minha filha, é a pessoa mais importante na minha vida. Se você não conseguir respeitar isso, se não conseguir tratá-la com o amor e o respeito que ela merece, então não há lugar para você aqui. Entendeu? Marta assentiu veementemente. Entendi. Eu juro que vou respeitar, vou fazer melhor. Só me dê uma chance. Marina colocou a mão no braço de Rodrigo. Todo mundo merece uma segunda chance, ela disse baixinho.
E assim, aos poucos, a família começou a se curar. Marta visitava uma vez por semana, sempre educada, sempre respeitosa. Ela e Marina nunca se tornaram grandes amigas, mas desenvolveram uma relação cordial. Marta era uma tia dedicada, sempre trazendo presentes para a pequena Helena, sempre perguntando como estava indo o trabalho de Marina. Os anos passaram como páginas virando em um livro. A pequena Helena cresceu. Aos 2 anos, já corria pela mansão, enchendo os corredores com risadas. Aos 3, começou a fazer perguntas. "Quem é a menina do quadro?" Ela perguntou um dia, apontando para a pintura na sala. Marina e Rodrigo se entreolharam. Tinham conversado sobre isso, sobre quando e como contar a história. Marina se ajoelhou ao lado da filha. "Essa menina se chamava Helena, assim como você. Ela era muito especial. Por que tenho o nome dela? Porque ela uniu eu e seu pai." Marina explicou com simplicidade. "Ela foi minha melhor amiga quando eu era criança. E depois, ela se tornou filha do seu pai. E quando ela partiu para o céu, ela fez um último presente para nós. Ela nos trouxe um para o outro. E depois, trouxe você." A pequena Helena olhou para o quadro com interesse renovado. "Ela é como um anjo?" Rodrigo sorriu, as lágrimas brilhando nos olhos. "Exatamente como um anjo, minha pequena. Um anjo que cuida de todos nós." A menina pareceu satisfeita com a resposta e voltou a brincar. Mas daquele dia em diante, toda noite antes de dormir, ela olhava para o teto e sussurrava: "Boa noite, Helena do céu. Obrigada por cuidar de mim." Quando a pequena Helena completou 5 anos, Marina e Rodrigo organizaram uma festa grande. Não apenas para a família e amigos, mas também para as crianças do orfanato Santa Clara. Eles encheram o jardim da mansão com brinquedos, comida, decorações coloridas. Trouxeram palhaços, pinturas de rosto, tudo que pudesse fazer as crianças felizes. Marina observava tudo com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Rodrigo se aproximou e envolveu ela por trás, o queixo apoiado em seu ombro. "No que está pensando?" ele perguntou. "Estou pensando em como a vida dá voltas estranhas", ela respondeu. "Há 6 anos, eu era apenas uma empregada limpando esta sala, solitária, perdida, sem esperança. E agora, ela olhou ao redor, para a filha rindo com as outras crianças, para Marta ajudando a servir o bolo, para o jardim cheio de vida e alegria, para tudo que construíram juntos. E agora eu tenho tudo. Tenho uma família, tenho um propósito, tenho amor, tenho uma vida." Rodrigo a virou para ele e segurou seu rosto entre as mãos. "Você me salvou", ele disse, como tinha dito 1000 vezes antes, e diria 1000 vezes mais. "Você me trouxe de volta à vida." "Nós nos salvamos", Marina corrigiu, um ao outro. Eles se beijaram, ali no meio do jardim cheio de crianças e risadas e vida. E no alto, através da janela da sala de estar, o quadro de Helena parecia capturar a luz do sol de uma forma especial, quase como se a menina pintada estivesse sorrindo um pouco mais. "Agora deixa eu te perguntar uma última coisa. Você acredita que às vezes as pessoas entram na nossa vida exatamente quando precisamos delas? Que não existem coincidências, apenas encontros que estavam destinados a acontecer?" Pausa o vídeo e vai nos comentários me contar sobre alguém que entrou na sua vida e mudou tudo, porque essa história nos mostra que os finais felizes mais improváveis são muitas vezes os mais verdadeiros. Marina nunca parou com suas iniciativas. Aos 30 anos, ela já tinha uma empresa de design consolidada, com funcionários e clientes importantes, mas nunca esqueceu sua missão. Parte significativa dos lucros continuava indo para orfanatos e instituições de acolhimento. Ela dava palestras, contava sua história, inspirava outras pessoas que vieram de onde ela veio. O orfanato Santa Clara foi completamente transformado. Não era mais aquele prédio cinza e frio. Era um lugar cheio de cores, de vida, de esperança. Tinha quartos individuais para as crianças maiores, um playground enorme, uma biblioteca, salas de estudo. As freiras originais tinham se aposentado e uma nova administração, treinada e carinhosa, cuidava das crianças com o amor que elas mereciam. Rodrigo também mudou. Aos 52 anos, ele não era mais o homem amargurado e fechado de antes. Sorria facilmente, brincava com a filha, tinha amigos.
Reduziu suas horas de trabalho para passar mais tempo com a família. Descobriu que a vida tinha muito mais a oferecer do que lucros e reuniões de negócios. E todas as noites, antes de dormir, ele e Marina paravam diante do quadro de Helena. Às vezes ficavam em silêncio, apenas olhando. Às vezes conversavam com ela, contando sobre o dia, sobre a pequena Helena, sobre tudo o que estava acontecendo. Era seu ritual, sua forma de manter a memória dela viva. A pequena Helena crescia linda e esperta. Aos 7 anos, a mesma idade que a Helena original tinha quando foi adotada, ela começou a fazer perguntas mais profundas sobre a história. Marina e Rodrigo contaram tudo, sobre o orfanato, sobre a amizade, sobre a adoção, sobre a perda. A menina ouvia tudo com atenção séria. "Então eu existo porque a Helena do céu quis?" ela perguntou. Marina sorriu. "De certa forma, sim. Sem ela, eu e seu pai nunca teríamos nos encontrado." A menina pensou por um momento. "Então eu vou honrar o nome dela. Vou ser gentil com todo mundo como ela era. Vou cuidar das pessoas como ela cuidava." E ela cumpriu. A pequena Helena cresceu com um coração enorme. Sempre a primeira a ajudar um colega na escola. Sempre a primeira a defender quem estava sendo intimidado. Sempre a primeira a oferecer seu lanche para alguém que esqueceu o seu. Era como se carregasse o espírito da Helena original dentro dela. 10 anos depois daquela primeira revelação na sala de estar, Marina estava de pé diante do quadro novamente. Tinha 34 anos agora, mas parecia mais jovem. A felicidade tinha um jeito de fazer isso com as pessoas. Rodrigo se aproximou por trás, os braços envolvendo sua cintura. "Você acha que ela está orgulhosa?" Marina perguntou, não pela primeira vez. "De nós? Do que construímos?" "Eu sei que está", Rodrigo respondeu com convicção. "Como eu sei? Porque eu sinto. Toda vez que nossa filha faz algo gentil, toda vez que ajudamos uma criança do orfanato, toda vez que você e eu olhamos um para o outro e percebemos o quanto somos sortudos, eu sinto ela ali, sorrindo para nós." Marina se virou nos braços dele. "Eu nunca imaginei que teria uma vida assim. Nunca pensei que fosse possível ser tão feliz." "Eu também não", Rodrigo admitiu. "Depois que perdi Isabel e Helena, achei que tinha acabado, que eu ia passar o resto da vida apenas existindo, não vivendo. Mas então você apareceu. Por causa dela", Marina completou. "Por causa da nossa Helena. Por causa da nossa Helena." Ele concordou. Eles se beijaram, suave e lentamente. Um beijo cheio de história e amor e gratidão. Quando se separaram, a luz do sol da tarde entrava pela janela, iluminando o quadro de uma forma quase mágica. E naquele momento, tanto Marina quanto Rodrigo juraram ter visto o sorriso da menina pintada ficar um pouquinho mais luminoso. Era impossível, claro. Era apenas a luz, a imaginação, o desejo de acreditar em algo maior. Mas fosse real ou não, trazia conforto, trazia paz. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios, momentos difíceis, dias complicados. Mas eles enfrentavam juntos. Marina, a menina que foi deixada para trás. Rodrigo, o homem que perdeu tudo. E a pequena Helena, a ponte entre dois mundos, dois tempos, duas versões de amor. E todas as noites, antes de apagar as luzes, eles sussurravam a mesma gratidão para o retrato na parede. "Obrigada por nos unir. Obrigada por nos salvar. Obrigada por nos dar uma família." Porque no final era isso que importava. Não o dinheiro, não a mansão, não o sucesso ou reconhecimento. Era o amor. Era ter alguém para segurar a mão nas noites escuras. Era ter alguém para comemorar nos dias bons. Era ter um lugar onde pertencer. Marina finalmente tinha seu lugar. Rodrigo finalmente tinha sua paz. E juntos tinham construído algo bonito das cinzas de suas perdas. Algo que honrava a memória da menina que os uniu. Algo que provava que mesmo das maiores dores pode nascer as maiores alegrias. E toda vez que olhavam para sua filha, viam o milagre do amor. O milagre da segunda chance. O milagre de duas almas solitárias que se encontraram através do fantasma gentil de uma menina de olhos verdes que nunca realmente partiu, que continuava cuidando deles, do céu, sorrindo ao ver que sua última missão na Terra tinha sido cumprida.
unir dois corações partidos e fazer deles um só.